Essas são as palavras de Jesus no meio do contexto do seu famoso Sermão do Monte, o sermão mais longo de Jesus em todos os 4 evangelhos, as falas mais longas de Jesus presentes em todos os 4 evangelhos. E no meio desse Sermão do Monte, nos é interessante que Jesus ele vem em uma grande sequência, primeiro ensinando que os seus discípulos eles não devem andar ansiosos por coisa alguma. Pouco antes, ao ensinar os seus discípulos a orar, Jesus disse que nós não devemos usar de vãs repetições como costumam fazer os gentios, porque o nosso Pai, Ele sabe de tudo o que precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele. Logo depois, Jesus também diz aos seus discípulos que eles não devem buscar juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões cavam e roubam. E a conclusão da fala de Jesus sobre essas coisas que nos são tão necessárias à vida é nos dizendo explicitamente para que não andemos ansiosos, preocupados, angustiados pelo que comer, pelo que beber ou simplesmente pelo que vestir. Afinal de contas, são os gentios que andam preocupados com todas essas coisas. Nós, os discípulos de Jesus, aprendemos que as coisas do corpo, as coisas da existência, elas são passageiras. Por isso é que Jesus nos diz que o alimento que nós precisamos buscar não é só o alimento para o corpo, não é só o alimento que satisfaz as nossas necessidades básicas, não é só a preocupação quanto ao que comer ou o que vestir. Porque são os gentios, são os incrédulos que andam preocupados com coisas como essa. Os discípulos de Jesus não andam preocupados com a sua sobrevivência ou com o seu conforto. Eles andam preocupados em buscar as coisas do reino de Deus, em buscar as coisas do Pai, em buscar as coisas do alto. Aliás, os discípulos de Jesus estão inclusive dispostos a sofrer privações, passar por necessidades, ou sofrer perseguições e a serem hostilizados pela sociedade. Afinal de contas, quem diz que devemos nos preocupar com todas as coisas do corpo é o mundo e a sociedade na qual nós sabemos que a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade, a nossa realização está na busca e na realização do reino de Deus. Pessoas preocupadas com o que comer, o que beber, o que vestir, elas passam a vida angustiadas com aquilo que é trivial para a existência humana. Elas ainda não tiveram seus olhos abertos para a grandeza e a transcendência do reino de Deus. Os discípulos de Jesus, eles vivem de forma oposta, eles já tiveram seus olhos abertos e estão muito mais preocupados em ser sal e luz nesse mundo. Nesse momento conturbado e difícil em que nós estamos vivendo, nesse período de quarentena, de reclusão, de distanciamento social, em que se inflamam inclusive as discussões, as opiniões, as diferenças políticas, a preocupação com a economia e consequentemente com o que comer ou o que vestir, nós precisamos nos lembrar que nós, os discípulos de Jesus, não estamos preocupados com as coisas desse mundo. O nosso Deus não é o Deus da economia, não é o Deus do dinheiro, nós não servimos a Mamon, nós servimos ao Deus da vida. E o Deus da vida, Ele sabe de todas as coisas que nós precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele alimenta as aves do céu, Ele veste as ervas dos campos. Não somos nós, filhos de Deus, filhas de Deus, muito mais valiosos para o nosso Pai, que nos amou a tal ponto de entregar o seu único Filho na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos, remidos, lavados e transformados? Por isso não se engane durante esse período. Deus ama você, Deus está preocupado com você e Deus também irá sustentar você, a sua casa, a sua vida e a sua família. A forma como Deus tem escolhido nos abençoar nesse tempo, ela transcende a compreensão humana e ela soa como loucura aos gentios. Mas nós nos lembramos, como discípulos de Jesus, daquele que primeiro nos amou, que nós não precisamos nos preocupar com as nossas necessidades básicas. Nós nos preocupamos em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Nós procuramos em primeiro lugar realizar a vontade do nosso Pai. Nós lutamos para fazer manifesto o reino de Deus e a sua justiça aqui nesse mundo, aqui nesse lugar, para realizar a boa obra para o qual o Senhor nos preparou antes mesmo para que nós pudéssemos andar. Permita ao Deus da vida cuidar de você. Permita ao Senhor da eternidade sustentar a sua casa. Permita àquele que alimenta as aves do céu alimentar você e a sua família. Deus tem sustentado você e Ele continuará sustentando você. Talvez venha um período de vacas magras, mas lembre-se, nada faltará à sua casa e ao seu lar, porque o Senhor é contigo. A minha oração hoje, nessa noite de sexta-feira, é que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa trazer paz ao seu coração, que o Senhor possa trazer a certeza de que Ele é contigo e de que Ele nunca nos falta. Que Ele te abençoe e te conceda um excelente final de semana. Em nome de Jesus. Amém.